Gustavo, os mais jovens, como o Colasso, certamente não viram você tantas vezes na TV, né, dando entrevistas ou falando sobre o Plano Real, que foi algo que você fez com bastante ênfase ali no início dos anos 90, e talvez tenham feito uma imagem de quem é Gustavo Franco a partir do filme que foi lançado mais recentemente, né, em 2017, que conta um pouco da história do Plano Real. E eu queria saber, eu já li que você não se identificou plenamente com aquele personagem, eu queria saber o que tem de muito parecido com o que de fato aconteceu e o que o filme traz que é diferente da história como ela aconteceu. Eu não gostei muito do filme, não. Gostei muito do livro, com base no qual o filme foi feito, o livro escrito pelo Guilherme Fiuza. É um belíssimo retrato dos bastidores do Real. Há outros bons livros sobre o Real, o livro da Miriam, o livro da Maria Clara são excelentes, cada qual com seu ângulo, sua pegada. O Guilherme fez longas sessões comigo e com outros da equipe, enfatizou o coletivo da coisa, mas o filme seguiu o seu caminho, a gente não tem controle sobre essas coisas, né? E aí eu não gostei especialmente do resultado. É mesmo? Pois é, e era uma época muito difícil a gente hoje, né, no país que a gente vive, com inflação controlada, imaginar como era a vida em um país em que a inflação chegava a 2.500% ao ano, então, né? Imaginar esse negócio é difícil. Fora de cogitação. E talvez aí, né, o exemplo mais próximo de uma hiperinflação que a gente tenha no mundo contemporâneo seja a nossa vizinha Argentina, mas lá a inflação agora acumulada em 12 meses, sei lá, beira 200, 250, 300%, que ainda é muito menos do que os 2.500 que a gente teve lá no início da década de 90, né? Mas não é bem 2.500 não. O último mês do Cruzeiro Real, moeda logo anterior ao real, junho de 94, a inflação foi 50 ao mês, redondo, na média dos 3 índices da URV. Isso é 12.500 ao ano, por aí. 12.500 ao ano, por cento ao ano. Esse é quando começa. Julho, primeiro mês do real, deu 6,7 no IPCA, que é 120 ao ano. Então o plano começa com 12.500, 120, primeiros 12 meses da nova moeda, acumulou no IPCA 33. Aos olhos de hoje, 33 ao ano é muita coisa, né? Quase inaceitável, quase totalmente inaceitável. Mas para aquele tempo já era espetacular. E estamos falando dos primeiros 12 meses, são os meados de 95, né? Aí, um pouco adiante, 97, meados de 97, é quando a gente tem a inflação no IPCA caindo abaixo de 10 ao ano, no acumulado de 12 meses. Ou seja, de meados de 94 para 97, é esse o tempo que a gente levou para trazer de 12.500 para menos de 10. Em 98, ano calendário, o IPCA deu 1,6 ao ano, ok? Para hoje, para os olhos de hoje, está muito melhor. Com certeza. Não teve nunca um 1,6 ao ano na história do Banco Central. Acho que para achar uma inflação assim baixinha, a gente tem que ir lá para a República Velha, sei lá, Império, bem antigamente, né? Mas sim, não foi parecido com a hiper, não. Isso é a hiper. Não tem nada pior do que isso por aí. Você pode pegar o pior momento da Alemanha, tem um mês que deu, sei lá, 1.000. Na Argentina também, nós tivemos um mês de 82. Mas uma das características das hiper é que elas são assim mesmo, são muito voláteis. Às vezes vários meses de 5 ao mês e dá um mês de 200. Então, é característico. Na Argentina pode dar uma pipocada e parecia que ia... Enfim, é assim mesmo. Nós vivemos nesse regime de uns 15 anos, uns bons 15 anos.
E aí forma-se uma memória totalmente louca do que era viver nesse tempo. Mesmo quem não era nascido adquire essa memória pelo que houve na mesa de jantar dos pais contando. Recebi o meu salário, tinha que correr para o supermercado, atrás daquele cara com aquela maquininha de carimbar os produtos. O inferno, o overnight, ganhei um dinheiro hoje, tem que correr para o banco, porque senão o dinheiro está derretendo. É uma tragédia. Né? E você lembra, o que eram as coisas do seu cotidiano, Gustavo, que traziam essa vivência real do que era uma inflação desse tamanho? Assim? Você lembra de situações? O que você contava na mesa de jantar para os seus filhos para demonstrar o que era viver naquela época? Enfim, assim, alguém devia fazer um livro do tipo A Vida Cotidiana, né? É verdade. Nessa época, tem um zilhão de histórias de a pessoa receber um dinheiro de manhã e tem que correr para o banco. Enfim, é o dinheiro que derrete a um ritmo de 1,5%, 2% ao dia. É isso. Então, uma semana já foi um bom pedaço de qualquer dinheiro que você tenha. Todo esse mundo de investimentos e poupança, não, era uma questão de sobrevivência. Preservar o seu patrimônio era tudo. O seu patrimônio é o seu salário. Preservar o dinheiro que tem na sua conta agora. Porque todo dia vinha uma mãozona lá, todo dia, toda hora. Se você faz um cálculo de 2% ao dia, experimenta fazer por hora que você está acordado, quanto você perde do seu salário, do seu patrimônio, quando você está dormindo. É um horror. Meu Deus. Quase não dá para dormir, né? Exato. Se fizer essa conta. Eu me lembro claramente da fila no supermercado, assim. Eu me lembro de ser pequenininha, ir com meus pais no supermercado, da gente chegar no caixa, às vezes com 2 carrinhos cheios de compras, e as filas eram muito longas, demorava até passar, ainda não tinha, né, os códigos de barra e tudo, era na base da calculadora lá, da etiquetinha. É uma imagem que eu tenho muito viva, assim, essa do supermercado. Um mundo bem diferente, né? Muito Mas diferente. uma coisa que é interessante, Gustavo, você dedicou boa parte da sua vida para estudar essas experiências hiperinflacionárias, inclusive com tese de doutorado publicada para esse sentido em Harvard, premiada, onde você estudou ali experiências hiperinflacionárias na Europa. E eu queria saber, para o Plano Real, o que essa sua tese te trouxe de bagagem para aplicar no plano? Muita coisa. Veio, enfim, tem essas experiências da Europa ajudaram, claro, como também, veja, depois Stanley Fischer, que na ocasião estava acho que já no FMI, escreveu um grande ensaio com a ajuda do Departamento de Pesquisa do Fundo sobre experiências de hiperinflação no mundo. E aí expandiu, assim, as experiências clássicas que se fala eram na Europa pós-Primeira Guerra e pós-Segunda, mas tem uma porção de outras na África, na Europa Central, países ex-comunistas, vários da ex-Iugoslávia, cada um viveu a sua, e os casos da América Latina, além de nós, Peru, Bolívia, Argentina, várias vezes, Nicarágua, e ele juntou isso tudo, tinha uma população grande e uma variedade gigante de experiências monetárias. Cada um desses países tinha um histórico institucional e construiu defesas. As dificuldades cotidianas são essas. Como cada lugar resolveu os problemas de conviver com essa doença, esse transe, é muito, sei lá, ilustrativo, é um almanaque de soluções que você pega aqui e ali e aplica, e também as soluções, boas, ruins, as soluções pós-Segunda Guerra, todas parecidas com o Plano Collor daqui, né? Aqui, como a nossa foi muito longa, ela meio que incluiu elementos de todo jeito, de toda parte. A nossa experiência ela era muito rica, foi muito rica,
e dos planos que falharam também. O real foi, sei lá, o 6º em sequência, a 5ª reforma monetária em sequência. É um país que teve 8 padrões monetários, muita coisa só teve no Brasil, né? E também lembro de uma coisa do Brasil engraçada, era assim, não pode falar a palavra hiperinflação porque, enfim, todo mundo ficava com medo. E quem sabe vamos viver uma hiperinflação, como se fosse algo diferente ou pior do que a gente estava vivendo. Então não podia falar isso. Tinha um ministro, José Serra, que gostava da expressão superinflação, só para a gente não falar a palavra maldita hiper. E aí o medo vinha da história da Alemanha. Olha só, a Alemanha, a hiperinflação levou ao nazismo. Então, aqui a gente não vai ter isso, não. Vamos mudar o nome. Essa é a solução para a Zucca, para essas coisas. Muda o nome, se chama de outra coisa, porque aí a consequência é diferente. Só que não.